Pessoal, sou eu novamente, João Batista, pelo canal Ecos da Fé, ok? Trazendo mais uma reflexão sobre a lição dessa semana, a lição de número 13, a última desse trimestre, ok? Que trata sobre a verdade presente em Deuteronômio, ok? Nós estudamos, vocês perceberam como eu fiquei realmente magnificado com essa lição. Ela me ensinou muita coisa nova. Na verdade, a escola sabatina me ensina muita coisa nova cada vez mais, e isso sempre me traz um prazer muito grande. O livro de Deuteronômio fala a respeito dos 4 discursos de Moisés, e agora na 13ª lição a gente vai fazer o fechamento. E como que se fecha o livro de Deuteronômio? Falando da morte de Moisés. E por que Moisés morreu? Né? Por esses motivos, as 3 coisas que a gente vai falar no vídeo sobre a lição dessa semana é em cima de Moisés. Okay? Primeiro, o pecado de Moisés. Qual o pecado que não permitiu que Moisés entrasse na Terra Santa? Okay? A gente vai entender os porquês. Né? Tanto se cometer esse pecado, né, ao menos os que a gente conseguiu identificar. E depois nós vamos ver como foi essa morte de Moisés, né, a gente vai repassar, ler alguns versos da Bíblia para ver isso, e depois sobre a ressurreição de Moisés. Sim, a ressurreição. Eu sei que muitos evangélicos não acreditam na ressurreição de Moisés, mas nós adventistas acreditamos e temos, e eu vou mostrar alguns versos que fazem com que nós acreditemos que sim, Moisés está vivo e está com os demais que já ressuscitaram no céu. Okay? Lembrando que ressurreição para nós é voltar a viver. Não existe vida, né, segundo o nosso conhecimento da Bíblia, não existe vida morto. Quando o seu corpo está morto, você deixa de existir. Só recuperando a vida do corpo e, óbvio, sendo restaurada dessa maneira por Deus, é que você volta a existir. Tá bom? É assim que nós cremos. Mas vamos começar pelo primeiro tópico, que nós falamos sobre o pecado de Moisés? Então, o pecado de Moisés, que poderia tirar a salvação dele, seria qualquer um. Inclusive quando ele matou um egípcio, lá em Êxodo, quando a gente viu antes mesmo, quando ele tinha 40 anos, né? E antes dele fugir do Egito e ficar 40 anos longe do Egito. Depois ele volta, né, já com 80 anos, para vir e ser um instrumento que Deus usa para retirar o povo e levá-lo para a terra prometida. Né? Quem foi Moisés? Qualquer um que estudou a vida de Moisés faz ver que ele foi um ser impressionante, ele foi uma pessoa incrível, uma pessoa que suportou muitas agruras, que era declarado pela Bíblia como o homem mais paciente dessa terra. Então, ele conseguiu suportar muita coisa, muitas provocações, muitas tentativas de manipulação que tinha o povo. Tanto até que seu sogro Jetro teve uma ideia para ele não ficar com tanta sobrecarga, que era para ele dividir, né, toda aquela liderança em grupos menores, para que ele não sofresse tanto com isso. E foi tão sábio isso que Deus concordou e falou, não, é isso mesmo, Moisés, vá lá e faça, divida dessa forma, e só os casos mais sérios você vai julgar, ok? Então, Moisés foi uma pessoa realmente incrível, que muitas vezes intercedeu para que Deus não destruísse o povo, né? Porque o povo já tinha ido além, e Moisés vai lá, tenta se colocar no lugar, tenta mostrar que ele ainda gostaria de ver aquele povo como o povo de Deus. E aí Deus vai, insiste mais um pouco, mesmo não havendo mérito no povo. O mérito viria de quem? De Deus, de ter misericórdia para com eles. Mas essa misericórdia permaneceu por causa que alguém intercedeu. E aqui já mostra a necessidade de intercessão no mundo. Deus já quer, Ele quer sim ter misericórdia conosco, mas o nosso pecado, ele agride a todas as outras pessoas, inclusive a Deus.
Então, ele faz o universo entrar em desarmonia. E Deus vai contra isso. E ele tem um limite que ele pode expandir segundo o nosso desejo de que as pessoas se salvem. Então, não desista das pessoas. Ore por elas, procure elas. Isso é essencial para que realmente nós consigamos levar mais pessoas para o céu, amando-as e querendo o bem delas, ok? Voltando para Moisés, ele fez isso e fez muitas vezes. Mas nós sabemos que ele é ser humano. Com certeza ele tem diversos pecados, inclusive que a Bíblia não citou, e tem pecados muito graves, como eu falei, quando ele matou aquele egípcio. Mas Moisés tem virtudes também inacreditáveis, como a da misericórdia. Ele era amigo de Deus, ele via Deus face a face, ele falava com Deus como amigo. Quando eu digo face a face, não literalmente, mas ele conversava, ele ouvia a voz de Deus e não se amedrontava com Deus. Ele se preocupava tanto com o seu povo também, ele se identificava tanto com o seu povo, que ele se colocava como sacrifício vivo também para salvar o povo. E isso é incrível, né? Falou assim, pode me tirar o nome do teu livro, o livro da vida, né? Ou seja, para que ele jamais venha a existir novamente, né? E é óbvio que Deus não atendeu. Ele falou assim, é quem peca que eu tiro de lá, ok? Quem peca e não vê o que faz o pecado dele ser removido. Então não importa o pecado que você já fez, porque Deus tem o poder de removê-lo. E através do sangue de Cristo, né? O que ele fez na cruz tira qualquer mérito, nosso pecado tira qualquer mérito que a gente tenha de viver, né? A gente já foi criado por misericórdia divina e viver é sempre pela misericórdia divina. Ainda mais agora que pecamos. Então, com Cristo a gente consegue recuperar. Então, Moisés, ele sabia disso. E ele estava sempre ao lado. Então, qual que foi o pecado? Bem, se você abrir em Números 20, você vai ver toda a história, né? Obviamente, o povo já tinha provocado Moisés em diversas situações. E quando ele provocava Moisés, ele não estava provocando Moisés, ele estava provocando Deus. Porque nós todos temos uma tendência muito grande de olharmos para aquilo que vemos. João, a gente só olha porque a gente vê. Quando a gente está falando de coisas espirituais, né, a gente sabe que Deus nós não vemos. Inclusive a Bíblia mostra que foi uma escolha do homem, não de Deus isso. Porque ele se manifestava, ele falava com sua voz e a gente sempre vai falar, não queremos ouvir, senão a gente não vai suportar. Então que Moisés fale conosco, não Deus. Quando foi dados os 10 mandamentos, foi isso que aconteceu, né? Deus falou e o povo falou, que Deus nunca mais fale conosco. Sim, Moisés. Então, eles se apegaram à visão de Moisés. E, de certa maneira, eles queriam deuses visíveis. Todos nós preferimos deuses visíveis, né? Por isso que tem tantas estátuas simbolizando santos. A gente ora para santos em vez de orar para Deus. Nós preferimos pedir intercessão primeiro para as pessoas do que para o próprio Deus, né? A gente tende a sempre estar olhando para pessoas, para coisas, e torcendo para que as coisas aconteçam sem falar com Deus, porque a gente não vê Ele. Nós não temos, muitas vezes, fé o suficiente. Então isso é uma tendência do ser humano. Mesmo Deus fazendo coisas visíveis, mostrando claramente a presença dele na nossa vida, a gente ainda duvida e queremos certezas de outro gênero. Ok? E aí o povo contendia. E essa palavra do povo contendia com Moisés, porque Moisés eles viam, Deus não, e eles tinham medo de Deus. Então eles preferiam contender com Moisés. E essa palavra, né, eu fui no comentário adventista, né, comentário bíblico adventista, e ele falou que essa é uma palavra que é de sim falar com violência, com braveza e que podendo inclusive chegar na violência física. Então é um tipo de ameaça que era para amedrontar Moisés. E o próprio Deus falava, não se preocupe, não é com vocês que eles estão tentando fazer, eles estão tentando fazer isso para me atingir.
Para mim atingir e eu não fazer nada. Mas não se preocupe, eu vou fazer, eu vou dar aula para eles. Eu nunca falhei em dar água para eles, em dar o alimento para eles. Eu nunca falhei em nada. Então vá, né? Deus já tinha feito isso. E pegue seu bordão, vá até a rocha e fale com ela. Fale com a rocha. Alguns momentos antes, Deus pediu para ele ferir a rocha. E da rocha sairia água viva para que ele sobrevivesse. Eu sei que muitos não acreditam, né, que Ellen G. White seja uma profetisa divina e tal, mas ao menos leiam os livros dela, mesmo que você não acredita, mas como uma maneira de ver a interpretação e como ela viu os textos bíblicos. No livro Patriarcas e Profetas, quando ela fala do ferir a rocha, né, ela fala que a rocha só deve ser ferida uma única vez. Por que só uma única vez? Porque ela representa Cristo, a verdadeira rocha, a coluna, né, que temos. E aí ela faz, trocentos textos que mostram Cristo como a rocha e mostra que a primeira rocha que foi ferida e saiu água e deu vida para todos aqueles israelitas. Assim é como Cristo, que quando foi ferido na cruz uma única vez, dá vida para todos nós. É uma exegese assim, fantástica, linda. Leiam esse capítulo. Eu não lembro agora, não anotei para falar para vocês, mas leiam esse capítulo da Ellen G. White no Patriarcas e Profetas. É magnífico. E aí ele falou, então, como foi ferido uma vez, ele jamais será ferido novamente. Então, por isso que Deus, aqui na segunda rocha, mostrando que a rocha é Cristo, não precisaria mais ferir a rocha. É só chegar lá com bordão mostrando que você é o líder, mas você conversaria com a rocha que é maior que você. E ao falar com a rocha, ela daria água. Assim como nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nos é concedido as bênçãos de Deus. Okay? Então foi uma exegese, não digo, acho que não é nem exegese, mas uma interpretação fantástica e linda desse texto de Moisés. Mas o que Moisés falou? Era para ele fazer isso, pegar o bordão, mas falar com a rocha. Mas o que ele fez? Bem, vamos ler isso na Bíblia para ver o que ele fez. Vamos lá. Verso 9. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Ou seja, até ele obedeceu, até aí está tudo ok. E no verso 10, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Vamos refletir? Esse texto sempre me impactou. Sempre me impactou. Por quê? Porque Moisés fere 2 vezes. Não era para ele tocar na rocha, era para ele falar com ela. Ele já tinha ferido há momentos atrás. Agora era para ele falar. E ele fere 2 vezes. Outra coisa, ele não falou que Deus ia dar, ele falou que ele, Arão, ia dar. Como isso? Que poder ele tem para dar isso para o povo? E o povo já tinha a tendência o quê? De idolatrá-lo, de olhar para ele e de provavelmente colocar ele como se ele fosse Deus, como se ele fosse o principal responsável por conduzir o povo até ali. Ele era o líder, ele era a boca de Deus. Ele e Arão estavam ali representando a Deus, mas eles sempre apontavam para Cristo, sempre apontavam para que Deus, as obras são de Deus, não deles. Sempre apontaram. Só que aqui eles estavam esgotados. Um povo que o ameaçava, um povo que exigia dele, um povo que queria respostas dele. E aí, quando chegou naquele momento, ele sobrecarregado, estressado, cheio desse povo tão ingrato, que queria matá-lo junto com Arão. E ele tira a glória de Deus e põe nele. Eu vou fazer isso. Eu já falei com Deus. Eu vou fazer isso. Ele tirou toda a glória de Deus. E alguns descrevem Deus como um ser extremamente carrasco, absurdo,
misógino, que tem muitas coisas más descritas no Antigo Testamento. Mas depois disso que Moisés fez, saiu água. Saiu água. Deus deu água. Mesmo a glória não sendo jogada para ele, Deus deu água. Quantas vezes Deus não faz isso na nossa vida porque nos ama? Mesmo nós colocando todos os méritos na nossa inteligência, na nossa capacidade, no que nós já fizemos, a gente não lembra que a gente só é inteligente porque Deus permitiu, Deus nos construiu, Deus nos escolheu. Ele escolheu quem está ao nosso lado, Ele escolheu quem nos instruiu, Ele escolheu o alimento que iríamos comer, Ele nos proporcionou a capacidade de conseguirmos o que conseguimos. É óbvio que temos escolhas, mas é Deus que concede a maior parte. Porque por mais que você tenha boa vontade, se Deus não te amparar e te ajudar, você não chega em lugar nenhum. E esse reconhecimento poucos têm. Moisés era assim, ele reconhecia todos os tempos, mas ele falhou aqui. Ele era tão bem visto, né, por todos, pelo povo, via que era o líder máximo do povo, com certeza. Muitos olhavam para ele e provavelmente queriam endeusá-lo. E aí, um pouquinho mais à frente, você vai ver isso bem claro na Bíblia. Ok? Agora, pessoal, Deus percebeu, Deus fez aquilo, mesmo a glória não estando para ele. Mas Deus percebeu o erro de Moisés? Vamos dar uma olhadinha no verso 12 e 13. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Pontos para a gente perceber. Duas pessoas não iriam entrar, né? Porque estava falando com Moisés e Arão. E ele falou, visto que não crestes em mim. A primeira coisa, eles não creram. O que significa não crer? Eu não acredito mais em Deus, eu não penso. Não crer é muito mais amplo. E eu acho que eu tenho até que estudar mais para falar com vocês. Mas aqui nesse texto, duas coisas ficam claras no não crer. Primeiro é não fazer o que Deus pediu. O que Moisés fez, que Deus pediu, foi simplesmente pegar o bordão. Agora, conversar com a rocha, não, ele feriu ela. Por que ele não creu? Porque ele deixou de crer em Deus, agora ele achava que o poder estava nele e tal? Não, foi um momento de ira. Foi um momento de ira que todos nós temos, eu tenho muitas vezes. Eu acho que eu cometeria, na primeira vez que o povo falasse aquilo, eu atingiria muito pior que Moisés. Eu não tenho como culpar Moisés olhando para a minha humanidade comparando com a de Moisés. Eu sou muito mais iracundo, eu vejo ele como o mais paciente da terra e talvez de todos os tempos, tirando Jesus. Né? Talvez Daniel um pouquinho, ou chega a empatar, mas é muito complicado. Né? Aqui, primeiro ele não creu, e não crer significa que você não faz exatamente o que Deus pede. E por que ele não fez? Porque ele estava com raiva. Tanto até que quando Deus conversa com ele, ele não discute, ele fica em silêncio, ele sabe, ele reconhece que o que ele fez é muito sério. Mas João, por que tão sério assim? Principalmente, Deus não sabe tudo que Moisés é, Deus sabe, e ele teve muita misericórdia de Moisés. Deus podia não ter dado água, mas por que ele deu água? Primeiro, o povo tinha sede, mas ele podia segurar, provavelmente grande parte era assim, reclamação por causa das noias dele, por causa dos problemas que eles tinham, mas assim, ele poderia ter segurado, mas se ele segura depois do próprio Moisés provocá-los e falar que ele faria, e ele não consegue fazer, o que aconteceria com Moisés? Provavelmente ia ser destruído por eles, ia ser morto por eles. Principalmente para os mais iracundos que já estavam ameaçando ele. Então, pessoal, o que eu tenho para pontuar aqui? Deus teve muita misericórdia de Moisés ao dar água, porque isso com certeza já salvou a vida de Moisés. Só que o feito de Moisés não foi pouco. Ele, como líder, que o povo quase queria endeusar, agora eles queriam mais ainda. Então, se não acontecer nada, não tiver nenhuma punição,
O que vai acontecer? Vai dispersar o povo e eles não vão olhar mais para Deus. Vão olhar só para as pessoas. Mesmo a pessoa agora tentando dizer que não é de Deus. Então, uma punição era necessária para Moisés, apesar de ser um momento de ira, apesar de ser um momento entre diversos outros. Ele precisava ser punido, porque na visão do povo não tem problema tirar a glória de Deus. Mesmo depois de tudo que fez, foi o que Moisés fez que ia ficar fixo na mente desse povo e das gerações futuras. Então Deus ele simplesmente deu uma punição que era: você não vai entrar na terra. E para eles não entrar na terra, eles iam passar pela morte. Ah, mas Deus nunca prometeu que eles não iam passar pela morte. Verdade. Ele nunca prometeu, mas eles poderiam ter entrado na terra. Então eles não iriam entrar para ver que toda a geração de povo que contendeu com Deus, inclusive Moisés, infelizmente, nesse instante, não poderia entrar. João ainda acha que foi muita dureza de Deus. Não, pessoal. Foi para o bem do povo de Deus. Moisés tinha que parar por isso. E ele sabia. Ele ficou em silêncio quanto a isso, porque ele sabia. Ele sabia o erro e o que o povo iria se tornar se isso não acontece. Por isso, nós líderes, quanto mais alto nossa liderança, maior a influência que a gente exerce. Eu vou tentar conseguir fechar rapidamente a questão da morte de Moisés, que está lá em Deuteronômio 34, onde tem alguns pontos que eu gostaria de demonstrar para vocês. Deus levou ele para o alto monte, né, as campinas de Moabe, no Monte Nebo. E lá ele teve uma visão onde ele viu toda a terra de Israel, que ainda seria conquistada e que pertenceria ao povo dele. Ele viu coisas no futuro. E Moisés foi o primeiro a contemplar com isso, apesar de não adentrar, não pisar lá antes de passar pela morte. E quando se refere sobre a morte dele, vem falando assim, disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe. Segundo a palavra do Senhor, este o sepultou no vale, ou seja, Deus o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sepultura, ou seja, o lugar exato onde ele foi sepultado. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. E quando se fala não se escureceu os olhos, nem se abateu o vigor, é muito importante. Aqui fala também que ele foi planteado por 30 dias e tudo mais. E isso mostra o quê? E uma coisa que chama muita atenção. Né? Porque essa palavra, né, não lhe escureceram os olhos, nem lhe abateu o vigor. Lembra um pouco alguns santos, né, católicos que eles têm, até numa redoma de cristal, parece que eles não se decompõem. Né? E aqui Moisés ainda fala, ainda continua corado, ainda tem vida nos olhos. Né? Mas assim, eles não viam mais o corpo de Moisés. Como eles têm essa certeza? Por que essas palavras estão escritas ali? Que palavras enigmáticas são essas? Então essa é a primeira palavra de enigma, já em Deuteronômio. Depois temos uma nova, agora entrando, não mais na morte, mas já entrando na ressurreição de Moisés. Vamos lá em Judas, capítulo 9, que é o verso da lição dessa semana. Né? Em Judas, no capítulo 9, é um livro, antes de Apocalipse, o penúltimo livro da Bíblia é Judas. E no verso 9, não é capítulo, porque só tem um capítulo, né? É o verso 9, vem dizendo assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, olha, disputava a respeito do corpo de Moisés. E essa palavra disputada é uma palavra que é do meio jurídico da época. Ou seja, ele estava tendo uma disputa legal, ou seja, ele estava argumentando e mostrando,
pela lei ele não merece estar com vocês, ele tem que estar comigo. Mas para que o corpo? O corpo não tem vida? Para que serve ele? E Deus pode refazer o corpo. Bem, primeiro era um corpo que não estava se decompondo, tinha vigor e tinha cor. Qual era o medo de Satanás? Qual era o medo de Satanás? Que ele não sofresse a morte eterna, porque essa é a morte certa. Porque a outra é só Deus escolher que você volta. O que será que está acontecendo aqui? Nós, adventistas, interpretamos que esse texto está falando dessa disputa, né, pelo corpo de Moisés, que ficou pouco tempo, né, sem vida. Por quê? Porque no texto de Mateus, e tem alguns outros também, mas eu vou para Mateus 17, o texto de Mateus 17 vem dizendo assim, na transfiguração de Jesus Cristo, no verso 2, né? E foi transfigurado diante deles o seu rosto, aqui falando de Cristo, né? Como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias falando com ele. Como nós não acreditamos em fantasma, não acreditamos em vida depois que morremos, uma vida diferente depois que morremos, acreditamos na vida como é descrita na Bíblia. Enquanto estamos vivos, temos vida. Se não é morte, não há consciência, segundo diversos textos da Bíblia. Alguns em Eclesiastes, outros em Salmos, e também a coerência que nós vemos em toda a Bíblia. Ok? Então, aqui estará duas pessoas vivas. Alguns ainda tentam justificar que seria uma visão, mas se vocês pegarem todo o contexto, eles queriam construir tendas para os dois, para os três, para que eles vivam e o reino de Deus comece ali, né? Quem estava lá com eles era Tiago e João, Pedro, Tiago e João junto com Jesus. E eles estavam com essa ideia. Então, é uma simples visão que fez eles quererem fazer isso. Então, eu acredito que a questão da disputa, a questão do vigor nunca, né, decair de Moisés, foi exatamente por isso. Foi porque ele ressuscitou, e Moisés ressuscitou, e muitos santos já se ressuscitaram. Moisés ressuscitou porque o que Cristo ia fazer, Deus tinha convicção, e o sangue de Cristo já cobriu de Moisés. E Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar, no sentido de que ele foi o principal, e é por causa da ressurreição deles que todos os demais vão ressuscitar, inclusive nossos queridos que morreram. Inclusive se você, querido de Deus, também vier a falecer. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês aqui é isso. Deus nos ama. Se a gente falhar, a gente pode chegar a morrer ou até ser punido por Deus. Mas Ele nos ama tanto, né, que Ele vai restaurar. A falha de Moisés, para a liderança, precisava ser punida. Mas o amor e dedicação de Moisés continuou e o coração ainda estava voltado para Deus. E quando você continua assim, Deus jamais te abandonará. Moisés ficou muito pouco tempo. E por tudo que ele fez, com o coração entregue a Cristo, Deus o recompensou. Não porque ele merecia viver para sempre ou ficar pouco tempo na morte, mas porque Deus o amava e não aguentaria ter um amigo que ficou tão próximo dele tanto tempo distante. Eu espero que essas palavras tenham tocado no seu coração e que a gente possa aguardar essa ressurreição maravilhosa de todos os nossos queridos e que possamos amar, se entregar a Deus e viver com Deus de tal forma que a ressurreição também seja uma certeza para nós, se nós viermos a morrer. Se gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não fez e não esqueça do seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!